Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. O que você realmente precisa saber hoje para transformar a medicina de amanhã? Bem-vindos ao Medicina do Conhecimento. Por aqui a conversa vai muito além das quatro paredes do centro cirúrgico. A gente fala de inovação, tendências, dicas práticas e, claro, qualidade de vida. Porque cuidar do outro começa por cuidar da gente também. E o melhor, compartilhar conhecimento nunca será dividir, mas multiplicar. Então, vem comigo para mais um assunto sem fronteiras, nesse mundo incrível do Medicina do Conhecimento. Medicina do Conhecimento é ciência viva que muda todo dia. Informação acessível a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e junto com você, desvendamos os mistérios da medicina de um jeito leve, curioso e fácil de entender. Desde 2005, somos um verdadeiro ecossistema digital em anestesia e medicina perioperatória. E com muito orgulho, o primeiro podcast dedicado à anestesia no Brasil. Você pode ouvir aqui os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito. Você ouve o nosso episódio 172, com um novo formato, novas ideias e a mesma paixão por compartilhar conhecimento que transforma a sua prática médica. O resumo tem a nossa curadoria e foi gerado por IA generativa, publicado em texto, áudio e vídeo no blog do anestesiador. Lá você encontra resumos diários sobre os melhores artigos em medicina perioperatória. Se você quiser ser um early adopter, vamos juntos! Prepare-se para desvendar as novas diretrizes sobre choque circulatório e monitorização hemodinâmica da European Society of Intensive Care Medicine em 2025. Se você atua em terapia intensiva, anestesia ou emergência, sabe que o choque é uma das emergências mais desafiadoras e letais da prática clínica. A cada minuto, a cada decisão, vidas estão em jogo. E é por isso que estar atualizado com as melhores práticas é não apenas importante, mas vital. Após 11 anos de espera desde 2014, a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva está prestes a lançar as suas novas diretrizes. E a nossa expectativa é enorme. O que mudou? O que podemos esperar de revolucionário na avaliação e no manejo hemodinâmico desses pacientes? Nesse episódio, vamos explorar como essas novas diretrizes propõem uma abordagem ainda mais integrada e multimodal para a avaliação do paciente em choque, destacando o papel cada vez mais central da ecocardiografia e das ferramentas avançadas de monitoramento hemodinâmico. Estamos falando de uma transformação na forma como interpretamos os sinais vitais, como utilizamos a tecnologia à beira do leito e como tomamos decisões que podem mudar o curso de uma doença. Como essas atualizações podem transformar a sua prática diária, otimizar os desfechos e, o mais importante, claro, salvar vidas? Fique conosco porque o conhecimento que você vai adquirir hoje pode fazer toda a diferença amanhã. Prepare-se para mergulhar fundo nesse tema crucial. Vamos lá! Antes de mais nada, um agradecimento especial a quem nos escuta por assinar o blog do anestesiador e, claro, as boas-vindas por fazer parte do ecossistema digital Medicina do Conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar fundo num guideline que, olha, acabou de sair e já está causando um barulho enorme na terapia intensiva. Com certeza. Estamos falando do novo guideline da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, a ISCIM, para 2025. O tema é choque circulatório e monitorização hemodinâmica. O primeiro autor é o Xavier Monet, que é um nome, gigante na área. E a minha sensação é que a gente está vivendo uma real mudança de paradigma, sabe? Parece que há 10 anos, ressuscitação era quase um checklist. Você dava volume, ligava o vasopressor, mirava numa meta de PVC e pronto. Hoje, o que a gente vai ver é como esse novo guia, ele meio que desmonta essa receita de bolo antiga, ele nos empurra para uma abordagem muito mais inteligente, mais personalizada. Essa é a definição perfeita. O objetivo principal do guideline foi exatamente esse: atualizar as diretrizes de 2014, porque o conhecimento, evoluiu demais.
A ideia foi pegar toda a ciência nova e traduzir em recomendações práticas, né, para diagnosticar e principalmente monitorizar o paciente adulto em choque. Então o foco é no diagnóstico e na monitorização. Isso. E vale frisar bem isso. O foco é em como a gente avalia o problema, não tanto em qual droga usar ou em qual dose. Entende? É sobre a avaliação. Entendi. É mais sobre como enxergar o problema do que qual remédio dá. E para um documento com esse peso todo, a metodologia tem que ser, imagino, impecável. Como é que um painel com 24 especialistas do mundo todo chegou num consenso para, 50 recomendações? Olha, o processo foi extremamente rigoroso. Eles usaram o formato PICO para formular as perguntas. PICO. População, intervenção, comparador e desfecho, certo? Isso, exatamente. E usaram a abordagem GRADE para avaliar a força da evidência. Mas o que eu achei realmente fascinante foi a distinção que eles fazem, sabe? Entre os tipos de recomendação. Eles não colocam tudo no mesmo saco. Certo, existem níveis diferentes de certeza, digamos assim. Exato. De um lado você tem as recomendações graduadas, que são aquelas baseadas em estudos clínicos, e aí vem com os termos recomendamos ou sugerimos. E do outro lado, e aqui está um ponto que eu acho crucial, a gente tem as declarações de boas práticas não graduadas. A sigla inglesa é UGPS. UGPS? Isso só é importante. O que isso quer dizer na prática? Significa que, para certas questões, a evidência de grandes ensaios clínicos é 1. Limitada, mas o benefício da prática é tão óbvio e o consenso entre os especialistas é tão forte que eles emitem essa declaração de boa prática. Deixa eu ver se eu entendi. Uma UGPS é basicamente o painel de especialistas falando: olha, não dá para fazer um estudo onde a gente nega uma intervenção essencial para um grupo de pacientes em choque. Tipo, não monitorizar o débito cardíaco de um paciente que não melhora. Exatamente isso. Então, mesmo sem aquele estudo perfeito, eles dizem: isso é boa prática, tem que ser feito. É isso. Você capturou a essência perfeitamente. É o reconhecimento de que a ausência de evidência não é evidência da ausência de benefício, sabe? Especialmente quando a lógica fisiológica é, esmagadora. Faz todo sentido. E para garantir que não era só a opinião de alguns, toda decisão precisou de pelo menos 80% de concordância numa votação anônima. Brilhante. Isso dá muito mais clareza. Então vamos para o que interessa. O que esse guideline muda no nosso dia a dia, ali na beira do leito? Vamos começar pelo começo. O diagnóstico. Perfeito. O primeiro grande tema é a própria definição de choque. O guideline reforça que choque é uma falha circulatória aguda que causa hipoperfusão tecidual. Ou seja, o problema central é a falta de oxigênio chegando nos tecidos. E a grande virada de chave aqui, me parece, é que o diagnóstico não depende só do número da pressão arterial que está ali piscando na tela do monitor. Precisamente. E essa é talvez a mensagem mais poderosa do guia todo. Ele nos força a sermos médicos melhores, sabe? Ele nos diz: pare de perseguir um número na tela e olhe para o seu paciente. Um tempo de enchimento capilar, o TEC, lento de 4, 5 segundos, com uma pressão que parece normal, tipo 90/60, é muito mais alarmante do que uma hipotensão isolada num paciente com a pele quente, corada, com TEC rápido. Exatamente. Essa é a verdadeira essência do diagnóstico clínico. E aí o lactato elevado, acima de 2, entra como esse marcador bioquímico da hipoperfusão. É interessante ver a clínica soberana sendo formalizada com tanto peso, porque às vezes, com tanta tecnologia, a gente esquece de fazer o básico, né? De apertar o dedo do paciente e contar os segundos. Parece um retorno às origens, mas agora com respaldo da evidência. É um básico avançado. O guia recomenda formalmente monitorizar a perfusão cutânea com o TEC. E, se possível, complementar com a avaliação da temperatura da pele e a presença de livedo reticular, o famoso Mottling. Ok, então diagnosticamos o choque olhando para a perfusão. Aí vem a primeira atitude que quase todo mundo toma: dar fluidos. E essa área é sempre um debate quente. O que o guideline traz de novo? E joga mais luz nesse debate. A recomendação central, que é uma UGPS, é categórica. Em pacientes com choque que persiste depois daquela ressuscitação inicial, a fluido-responsividade deve ser avaliada antes de continuar dando mais volume. Acabou a era de dar fluidos no escuro. Acabou.
Chega de dar fluido só porque a pressão não subiu. E como a gente faz isso? O guia aposenta de vez a PVC como um guia para dar volume. A questão da PVC sempre foi um nó na minha cabeça. Fico aliviado em dizer que sim. O Guideline finalmente coloca a PVC no seu devido lugar. Ele reforça o abandono completo de marcadores estáticos de pré-carga como um valor isolado de PVC para decidir sobre volume. A recomendação forte é usar testes dinâmicos para prever a resposta a fluidos. Isso na teoria é lindo, mas na prática, um teste de elevação passiva das pernas, o PLR, exige tempo, uma cama que permita a manobra, um monitor de débito cardíaco. Numa UTI lotada, de madrugada, não é mais fácil só dar uma prova de 250 ml e ver o que acontece. O que o Guideline diz sobre essa abordagem mais pragmática? Essa é uma provocação excelente e muito realista. E o Guideline reconhece esses desafios sim. O PLR é a ferramenta recomendada por ser a mais robusta, né? Funciona até em pacientes com arritmias ou em ventilação espontânea. Mas ele também apresenta alternativas, como o teste de oclusão ao final da expiração. A questão não é usar obrigatoriamente o PLR, é adotar a mentalidade de testar a responsividade antes de infundir. Ah, entendi. É mudança de conceito. Exato. O desafio com fluidos que você mencionou ainda é uma opção, mas o guia nos encoraja a usar os testes dinâmicos, porque eles evitam dar volume desnecessário, que a gente sabe que faz mal. Falando em volume que faz mal, e a segurança. Como o guia nos ajuda a saber a hora de parar? Esse é o outro lado da moeda e é crucial. O benefício de dar fluidos precisa ser pesado contra o risco de congestão. O Guideline sugere que, para avaliar esse risco, a gente deve olhar para marcadores de congestão venosa. E aqui entram ferramentas como a água pulmonar extravascular, o EVLW, ou o score VEXUS no ultrassom. VEXUS. Esse termo tem aparecido cada vez mais. Pode explicar de um jeito simples o que é? Claro. Pensa no sistema circulatório como um encanamento. Se você injeta água demais e a bomba, que é o coração, não dá conta, a pressão começa a voltar, congestionando os canos. O VEXUS é basicamente um jeito de usar o ultrassom ali na beira do leito para olhar as veias dentro do abdômen. A veia hepática, a veia porta, e ver se elas estão estofadas, dilatadas, mostrando que o sangue não está progredindo. Nossa, é um sinal visual de que o sistema está sobrecarregado. Exatamente. É um sinal claro de que o sistema não tolera mais fluidos. Um engarrafamento circulatório, como você disse. Fantástico. Ok, então definimos o choque pela perfusão, fomos mais criteriosos com os fluidos, mas e se o paciente continua instável? Quais ferramentas mais avançadas o Guideline nos recomenda para entender o que está acontecendo? Aí a gente entra na monitorização hemodinâmica avançada. A primeira recomendação, outra ao GPS, é que o débito cardíaco deve ser monitorado em pacientes que não respondem à terapia inicial. A gente precisa saber se o problema é a bomba, os canos ou o volume, né? E a pressão arterial? Para a pressão arterial, a recomendação é usar um catéter arterial, a famosa PAI, em todo paciente em choque que não responde ou que precisa de vasopressor. Precisamos de uma medida contínua, confiável. E sobre a meta de pressão? Aquele número mágico de 65 de PAN ainda é o nosso norte? A palavra de ordem agora é individualizar. O guia sugere começar com um alvo de 65 a 70 milímetros de mercúrio no choque séptico, sim, mas, e este é um grande mas, a gente pode mirar em alvos mais altos, tipo 80 a 85, em pacientes com histórico de hipertensão crônica. Mas se houver melhora clínica, imagina. Se, e somente se, essa pressão mais alta se traduzir numa melhora clínica visível, um TEC mais rápido, pele mais quente, mais diurese. Se não melhorar nada, não tem por que manter a pressão alta à custa de mais vasopressor, tá? E no trauma? E no choque hemorrágico por trauma com sangramento ativo, a ideia de hipotensão permissiva é reforçada, com alvos de penha mais baixos para não empurrar o coágulo. Entendi. E a ecocardiografia? Parece que ela ganhou um papel de protagonista nisso tudo. Totalmente. O Guideline a coloca como uma modalidade de imagem de primeira linha para avaliação inicial do tipo de choque. É a nossa ferramenta de detetive à beira do leito. Em poucos minutos, a gente avalia a função do ventrículo esquerdo, do direito, estima as pressões de estimento, descarta tamponamento, embolia pulmonar. Ela te dá o diagnóstico do mecanismo do choque. Exato. É um guia extremamente detalhado.
Mas, lendo nas entrelinhas, onde estão as áreas cinzentas? O que ainda falta a gente descobrir? Isso nos leva de volta à metodologia e às limitações. Se você notar, muitas das recomendações mais importantes são GPS, as declarações de boas práticas. E isso acontece porque é muito difícil fazer ensaios clínicos randomizados para estratégias de monitoração. Por que é tão difícil? Porque o benefício não vem do monitor em si, mas do que você faz com a informação que ele te dá, certo? Um estudo teria que padronizar não só a ferramenta, mas o protocolo de tratamento baseado nela, em milhares de pacientes. É complexo demais. Eu me lembro de um caso, anos atrás, onde a gente seguiu o protocolo antigo de metas de PVC. O paciente ficou com mais de 15 litros de balanço positivo, parecia um boneto Michelin. Hoje, com o Vexus, a gente teria parado a infusão muito antes. Esse guideline não é só teoria. Ele reflete lições duras que a gente aprendeu na prática. E os próximos passos? As direções futuras são exatamente validar o impacto clínico de estratégias guiadas por essas ferramentas. Então, depois de toda essa análise, se a gente pudesse resumir a grande mensagem deste documento em uma única ideia, qual seria? Dinâmica. É sair de alvos fixos e isolados, como um número de PVC ou de PAN, e passar a integrar a avaliação clínica beira-leito, como o TEC, com dados fisiológicos avançados da eco, do débito cardíaco e de testes funcionais como o PLR. O objetivo é guiar uma terapia mais racional, mais segura e individualizada, sempre pesando o risco contra o benefício de cada coisa que a gente faz. Sair da receita de bolo e entrar na era da medicina de precisão para o paciente crítico. Exatamente isso. Bom, este guideline nos oferece um arsenal de ferramentas para entender a hemodinâmica do paciente. A questão que fica para nossa reflexão, então, é: com o avanço da tecnologia e essa abundância de dados que a gente tem hoje, será que o nosso maior desafio clínico mudou? Talvez não seja mais a obtenção da informação, mas sim a sua síntese e interpretação em tempo real? Como nós, na prática, podemos transformar esse dilúvio de dados em decisões mais sábias e, no fim das contas, em melhores resultados para os nossos pacientes? E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Espero que esse conteúdo tenha sido tão inspirador quanto foi para mim. Se você gostou, eu te peço para compartilhar esse episódio com seus colegas, deixar o seu comentário e suas sugestões. A sua participação é fundamental para continuarmos expandindo o conhecimento. E eu quero que você se torne um assinante VIP do blog do Anestesiador e siga conosco. Me manda uma mensagem no Instagram, @Medicina do Conhecimento, que eu te ofereço um mês gratuito para você experimentar o acesso ao grupo VIP. E quer continuar conectado ainda com a gente? É fácil, acesse www.medicinadoconhecimento.com.br e ouça a nossa rádio web. Ciência e informação onde e quando você quiser. E claro, nosso podcast está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube e até mesmo na Alexa. E não se esqueça que o seu feedback vale ouro. Mande a sua pergunta, sugestão ou comentário. Quem sabe o próximo tema não nasce da sua ideia. Se curtiu, compartilha, deixa o like e segue a gente no Twitter, Facebook e Instagram, @Medicina do Conhecimento. Porque aqui, compartilhar é multiplicar.